Eu me recordo que há 2 anos e meio, atendendo em nossa casa em Salvador, fomos colhidos por uma cena confrangedora e dolorosa. Uma amiga trouxe para falar comigo após a reunião uma senhora que estava estraçalhada pela dor. O seu semblante, o seu todo, diziam-me da angústia que se lhe instalara, difícil de ser erradicada. E a minha amiga que a apoiava falou-me ligeiramente: ela necessita de uma palavra de conforto, como se existissem palavras para confortos morais. E disse-me mais: Divaldo, o filho dela, um rapaz de 16 anos, estava conversando e despedindo-se à porta da casa, quando para um automóvel, e de dentro dele salta um jovem, acerca-se-lhe e aplica-lhe 2 tiros fatais. E ele morre nos braços desta veneranda mulher. Era filho único. Eu gostaria que você a confortasse. E eu olhei para aquela dama, crucificada nas traves invisíveis da angústia, e procurei pensar como eu estaria, porque é tão fácil dizer aos outros o que eles devem fazer, mas é tão difícil fazer quando nós somos o crucificado. Respeitando-lhe a dor profunda, eu por primeira vez não tive o que dizer. Ocorreu-me repetir o chavão: eu compreendo, mas eu sabia que eu não compreendia nada. Eu não tive filhos carnais. Eu não posso avaliar o que é ver um filho ser assassinado covardemente, sem qualquer defesa. Estar abraçando o filho, ele derrear nos braços e tombar morto pelos projéteis de um bandido, desconhecido ou não. Olhei para ela e comovi-me e disse: senhora, eu não tenho nada a dizer-lhe. E ante as 2 que ficaram ainda mais arrebentadas, eu lhe falei: permita-me ser-lhe solidário. Tudo que eu posso fazer é lhe pedir licença para lhe dar um abraço. Eu não posso avaliar a sua dor. Emoções que tais não podem ser descritas. Elas são vividas por aqueles que as carregam. Permita-me abraçá-la, senhora. A senhora que estava inerme não reagiu e eu abracei-a. Recordei-me da dor de todas as mães. Coloquei a cabeça no meu ombro e me atrevi a acariciar-lhe os cabelos úmidos de suor. Nesse momento, eu vi chegar o Espírito Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que me orienta. E estenda a senhora de costas. Joana estava de frente para mim, falou-me com nitidez: congratule-se com ela, meu filho, parabenize-a. E eu fui tomado de espanto. Parabenizá-la? Congratular-me, minha irmã? Ela disse: sim, é o que você deve fazer. Eu não entendi. Eu disse: mas minha irmã, o filho dessa senhora foi assassinado. Então congratule-se com ela. Ante a conjuntura, eu lhe falei em meio tom: minha irmã, eu a parabenizo, eu me congratulo com a senhora. Ela reagiu, empurrou-me e me perguntou: o senhor se congratula comigo porque mataram o meu filho? Eu disse: exatamente. A senhora é mãe da vítima, e agora telementalizado pela benfeitura espiritual, ele disse: a senhora é a mãe da vítima. A senhora já pensou na mãe do algoz? Eu sinto que foi um colega que o matou, conforme a senhora sabe. Ela disse: sim, eles tiveram uma altercação na escola por causa de uma garota, e à noite o covarde veio e matou meu filho. Eu disse: então pense na mãe que criou esse filho, que lhe deu o sangue da vida e o leite da existência, que eu preparava para ser cidadão. A senhora pode imaginar a dor que a devora. Nesse Cominos, Joana de Ângeles apresentava-me ao jovem desencarnado.
que deveria ter 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, algo aturdido, com as marcas dos projéteis, um tanto abetado, e ela o acercou de mim, para que ele, em contato com o fluido animal do médium, despertasse, e vendo a mãe, ele deu um grito que eu escutei, e que sem querer eu disse: mamãe. E começou a falar-me: eu estou vivo. Eu pensei que houvera morrido, mas eu estou vivo, mamãe. As balas não me mataram. E agora ele, inspirado pela benfeitora, continuou a falar à mãe, embora estivesse parcialmente lúcido, com uma ternura de um filho que volta de uma longa e erma viagem, e começa a contar a sua experiência de despertar. A senhora, quase sem entender, abriu desmesuradamente os olhos, e ele lhe falava como um canto de ternura, com uma doçura e suavidade comovedoras. Depois de 8, 10, 15 minutos, ele lhe fez algumas perguntas, que ele respondeu com lucidez, sob a direção mental da instrutora desencarnada. E ele então abraçou-me, abraçando o filho, dizia: mas eu creio, é meu filho, pelo amor de Deus, é meu filho, ele está vivo, meu filho está vivo. Eu fui recobrando a lucidez objetiva e lhe falei: a senhora é uma mulher feliz. Alguns milhões de mães estão tentando encontrar essa realidade através de uma comunicação de viva voz, e não tem logrado, e a senhora o conseguiu na primeira instância. A sua é uma dor infinita, mas o consolo que desce sobre a senhora tem também um caráter infinito. A partir de agora pense diferente. Eu lhe vou oferecer uma obra para reflexões. Ela me disse: Edivaldo, o senhor dizia que infeliz é a mãe do outro, e não me deixou terminar o pensamento. Sim, senhora, a senhora pode imaginar como se encontra esse coração materno estraçalhado? E ela me retrucou: eu a odiava. Éramos amigas, porque o bandido era amigo de meu filho. Mas agora eu começo a pensar do drama que ela deve estar vivendo. Eu vou voltar. E desprendeu-se. Acompanhada agora pela senhora, corria atrás e desapareceram. Eu fiquei algo aturdido também. Mas no sábado seguinte, quando estava no atendimento, eis que aquela dama vinha agora acompanhada de outra senhora, no estado em que ela chegara uma semana antes. A amiga que a trouxera caminhava à frente, e ela amparava uma outra senhora, jovem de 40 e poucos anos. E chegando-se até mim as 3, acompanhadas por 2 cavalheiros que vinham atrás de semblante severo e amargurado, a senhora me disse: aqui está, seu Edivaldo, a mãe do amigo do meu filho. E a senhora falou com a voz pastosa do assassino. Ele disse: bem, é verdade que ele interrompeu a vida física, mas ele estava fora da realidade. Aquele que atenta contra a vida, pelo suicídio, pelo homicídio, está sob um transtorno de natureza psicológica, está fora da razão. Mas ele é um miserável, meu filho é um monstro. Eu digo: mesmo que o fosse, a senhora tem o dever de o amar agora, mais do que antes. Mas eu falhei. Eu digo: ninguém falha quando ama. Talvez o amor não fosse suficiente para dulcificar-lhe o coração e apaziguar-lhe a ardência do desespero. O seu filho está retido, especialmente numa delegacia para menores. A senhora já foi visitá-lo? Não, senhor. Eu disse: mas deve, minha irmã.
Imagine se Deus nos abandonasse quando nós erramos, quando cometemos arbitrariedades e assumimos posturas que não se justificam. Seu filho hoje necessita mais da senhora do que antes. Não quer dizer que a senhora esteja de acordo com ele. Eu havia lido em uma revista nacional a entrevista que havia sido dada pelo pai da senhorita Mônica Lewinsky nos dias após o escândalo americano. Seu genitor é oncologista na cidade de Los Angeles. Interrogado pelos repórteres à caça de sensações, alguém lhe perguntou: o que é que o senhor acha da atitude da sua filha? E ele respondeu em uma palavra: abominável. E agora, o que é que o senhor vai fazer? Amparar a minha filha. O fato de ela haver errado não me dá licença para cometer erro equivalente abandonando-a. Será que a minha filha, que era tão complexada por ser gorda, e ao receber galanteios do homem mais poderoso da terra, não se sentiu lisonjeada e não se permitiu fraquejar? Será que ela não é vítima do meu divórcio com sua mãe? Que face às nossas incompreensões, não pensamos nela. Minha filha ficou com a genitora depois do processo de divórcio. E quando se acercou de mim foi apenas há 2 anos, cheia de amarguras e de conflitos, pois pode colocar na sua revista que, embora eu não concorde com seus atos abomináveis, eu vou apoiá-la para que ela não cometa um ato pior, que é o suicídio. Eu então disse a essa mãe: é necessário evitar uma tragédia maior, porque seu filho é também filho do amor. Não guarde dele ressentimento. Para mim é fácil de dizer, porque não estou envolvido emocionalmente no drama. Mas desde que esta senhora abraça na condição de amiga e diz que seu filho ainda hoje é o amigo do filho dela, não o considere monstro, nem o considere vil. Considere alguém que foi infeliz e que se permitiu o direito de cometer um erro grave, pelo qual ele terá que responder à própria consciência, à consciência social e à consciência cósmica. Mas ame-o. Essa senhora abraçou-me e me disse: vou amanhã mesmo com um advogado procurar meu filho. Eu posso imaginar o drama que ele está vivendo. E então eu tive a oportunidade de dizer à primeira mãe: quero obsequiá-la com um livro que se chama O Livro dos Espíritos, para que a senhora entenda o drama que se abateu sobre a sua existência atual. Quero doar também a outra senhora a mesma obra, para que a mirífica luz do Espiritismo clareie o insondável dos seus sentimentos. E me permita oferecer-lhes o Evangelho, para poder enxugar as lágrimas, para que o Jesus ressuscitado, à luz da interpretação espírita, provendo-lhe a imortalidade e a comunicabilidade, faculte-lhes consolo e esperança, porque nem tudo está perdido. A morte, a tragédia, o desar, os acontecimentos mais graves estão no curso das existências. E como nós estamos deambulando graças à matéria, pela oportunidade de adquirir conhecimentos e reparar os erros, vemos utilizar-nos do momento para amar e servir, porque Deus já não está mais no cosmo, Ele está íncito em nós.